Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Está começando mais um Historiando a Bíblia. Vamos lá, pessoal, vamos aprender, estudar sobre o Antigo Testamento. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre Ezequias, o rei de Judá. Vem conosco, pessoal. O seguinte trabalho tem a intenção de sanar as dificuldades, as carências que o texto bíblico apresenta sobre o rei Ezequias. Vamos utilizar artigos acadêmicos das melhores universidades para que vocês possam aprender. Não sei para quem está chegando esse conteúdo, se é para doutores, mestrandos, graduandos, leigo, pessoas comuns da igreja, mas está chegando para você aprender e edificar as pessoas que estão aí na sua casa, perto de você. Vamos lá, pessoal, para mais uma aventura no Historiando a Bíblia. O artigo que vamos analisar se chama O Reino de Judá na época de Ezequias, à luz das descobertas epigráficas. Esse texto é da autora Carmia Kotler, que foi utilizado na dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em língua hebraica, literatura e cultura judaica do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. Orientadora foi a professora doutora Ruth Leftal. Artigo exibido em São Paulo em 2008. Vamos lá, pessoal. Fica comigo. Porque, pessoal, minha intenção é fazer detalhadamente a leitura do artigo para que vocês possam pegar esses dados que ficam perdidos, que às vezes não temos esse conhecimento, para que vocês vão se fortificando, se fortalecendo, anotando. Eu quero fazer como um acadêmico, porque eu sou ex-graduando do curso de História da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos. Estou aqui passando para vocês esses conhecimentos, pessoal. Vamos lá. À medida que eu for falando, vou deixando para vocês a página do artigo, o parágrafo que estou, para que possamos estudar. Porque a intenção do Historiando a Bíblia é essa: sanar com as necessidades que às vezes o texto bíblico nos deixa. Porque quando estamos na universidade, sofremos diversos tipos de críticas por conta da carência histórica da Bíblia. Porque encontramos dificuldades ao estudar a Bíblia e comprovar cientificamente, historiando ela, algumas partes, alguns trechos importantes. Vou começar pela página 53 do referido artigo que eu já pronunciei. O reinado de Ezequias. Há divergência entre os pesquisadores a respeito da data em que Ezequias se tornou rei de Judá. O método baseia-se em 2 Reis 18, 9, 10, onde está escrito que a conquista de Israel ocorreu no 6º ano do reinado de Ezequias. De acordo com os anais assírios, a conquista do reino de Israel aconteceu em 722 a.C. Desculpa, pessoal, o vento aqui tá batendo. Não tem ninguém aqui para desligar. Mas vamos lá, pessoal. Desculpa.
722 a.C. Assim, seus anos do reinado teriam sido 727 a 698 a.C. Entre os pesquisadores que defendem esse método, podemos mencionar Tedmon, Bustenay e Kaplinski. O outro método baseia-se em 2 Reis 18:13 e Isaías 36:1, onde está relatado que Senaqueribe marchou para a região no 14º ano do reinado de Ezequias. De acordo com os anais de Senaqueribe, sua jornada ocorreu em 701 a.C. Que detalhe interessante, né, pessoal? Vemos o quê? Que os grandes historiadores têm duas datas que divergem. Tem duas datas contrárias. Mas em qual nós podemos nos confiar mais? Vejamos que a segunda data, que trata do ano 701 a.C., que foi quando Senaqueribe invadiu Judá, podemos, como referência bíblica para aqueles que seguem, se apegar um pouco mais a essa, porque é um dado interessante que consta nos textos bíblicos. Podemos pegar essa e afirmar que Ezequias assumiu o reinado quando? Quando Ezequias esteve no ano de 715 a.C. a 686 a.C. De acordo com o primeiro método que foi apresentado, Ezequias teria sido vassalo de Assíria durante a maior parte do seu reinado, rebelando-se somente no final dos seus dias, vindo a falecer logo após a jornada de Senaqueribe. Portanto, ele teria reinado por 22 anos antes da revolta, durante os quais teria agido para fortalecer e desenvolver o reinado. De acordo com o segundo método, Ezequias teria iniciado a rebelião contra a Síria, após 10 anos de reinado, e a jornada de Senaqueribe teria ocorrido nos meados do seu reinado. Assim, na segunda metade do seu reinado, teria tentado reerguer-se das ruínas. Interessante, pessoal. Mais interessante ainda é quando fazemos a leitura do texto rápido. Eu quero pegar um momento para ler o texto de Ezequias com vocês, passo a passo, porque aqui só estamos fazendo a leitura desse artigo acadêmico lançado em 2008 pela Universidade de São Paulo, USP. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é interessante a gente sentir o gosto do artigo, porque historiadores, arqueólogos estão lá estudando e buscando as fontes históricas para comprovar a veracidade bíblica dos fatos aqui citados, aqui encontrados no texto. É interessante nós fazermos essa análise. Vamos lá, continuando, pessoal, página 55, suas riquezas. O relato bíblico apresenta o rei como dono de inúmeras riquezas. Ezequias possui muita riqueza e glória. Acumulou tesouros para si em ouro, prata, pedras preciosas, ungentos, escudos e toda espécie de objetos preciosos. Teve armazém para as safras de trigo, vinho e óleo, estábulos para as diferentes espécies de gado e apriscos para os rebanhos. Construiu cidades e um arrendamento abundante de gado graúdo e miúdo. Olha só, pessoal, preste atenção nisso aí, porque agora vamos entender o seguinte: por que Senaqueribe? Porque o rei assírio queria tanto aquela terra de Judá. Preste atenção, pessoal, página 55 do artigo, vamos lá. O reino de Judá
localizava-se próximo a dois dos principais caminhos de comércio. O caminho principal, anota aí pessoal, caminho principal, que ia da Arábia até Damasco, e o caminho do mar, que ia do Egito até Damasco e a Ásia Menor. Além disso, seus portos serviram como ponto de parada aos comerciantes que navegavam pelo mar Mediterrâneo. Ou seja, pessoal, doutores, historiadores que estão acompanhando o Historiando a Bíblia, olha só a importância econômica desse trecho de Judá. Olha só a importância econômica. Imagine quantas mercadorias passavam por essa região. E para vocês se surpreenderem com um fato histórico que eu vou dizer agora, também citado nesse artigo, para vocês entenderem a proporção de como o rei Ezequias lucrava, como o rei Ezequias era abundante. Vocês vão entender agora o porquê. De todas as mercadorias que passavam por essas duas rotas comerciais, eram pagas 25% de impostos em cima do valor da mercadoria. Trazendo para cá, sem cometer anacronismo histórico, vamos perceber o seguinte: se uma compra equivale a R$1.000, pessoal, 25% é quanto? 250. Ou seja, se aquela mercadoria fosse avaliada em R$1.000, ele chegava lá e dizia: ó, cidadão, para você passar com a sua mercadoria pelas minhas terras, vai ter que deixar um percentual de R$250 para você poder passar com essa mercadoria e seguir a sua rota. Estão me entendendo, pessoal, como é importante entender esse fato? Porque Judá, porque essas duas rotas comerciais cobiçavam, desejavam, porque os outros reinos queriam possuir essa terra, porque era lucro, porque era dinheiro, porque era poder. Por isso Senaqueribe, o rei assírio, queria dominar Judá, queria ter acesso a essas duas rotas comerciais. Vamos lá, pessoal, não perde, não se perde. É muito interessante essas citações, é muito interessante, pessoal, porque quando vamos para o texto bíblico, a gente vai ver o que? Nunca houve um rei como Ezequias, né? Vou até citar para vocês esse versículo bíblico, né, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, sobre Ezequias. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Está entendendo como o homem era organizado? Está entendendo como Ezequias foi um homem de Deus, com fé, planejamento, organização? A gente vai ver aqui no artigo também como ele conseguiu proteger a Jerusalém, como ele conseguiu edificar as muralhas, como ele conseguiu edificar as rotas comerciais de Jerusalém. É muito interessante, pessoal. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Não se percam, pessoal, não se percam. É muito importante, pessoal, muito importante. Vamos lá, página 56 do artigo, pessoal. Reforçando, a autora é Carmia Kotler. Carmia Kotler. Por que eu volto a falar sobre a autora? Para não ter plágio, pessoal. A gente tem que falar, tem que dizer quem escreveu, tem que dizer que o trabalho foi excelente e que esse trabalho está sendo utilizado para o bem, para edificar conhecimento. Parabéns, Carmia. Esse trabalho que você fez aí em 2008 está servindo aqui agora para edificar vidas, edificar conhecimento para pessoas tanto da igreja como para pessoas da universidade. Muito obrigado, Carmia.
O rei desenvolveu a agricultura, obtendo assim produtos agrícolas, tais como óleo, trigo, frutas secas e etc., que poderiam servir como moeda de troca na aquisição de mercadorias que não havia em Judá. Outros produtos do reino foram as madeiras locais, como o pinheiro, o asfalto extraído do Mar Morto e etc. As riquezas de Ezequias também provinham das guerras contra os filisteus, das quais ele obteve os despojos de guerras, doações presentes e tributos. Muito interessante, pessoal. Muito interessante. A gente pode observar também o tamanho da riqueza de Ezequias quando o rei assírio Senaqueribe invade pela primeira vez Judá e que ele perde. Quando analisamos o texto bíblico, podemos ver que o templo é pilhado, né? Ezequias entrega as riquezas do próprio templo para o rei Senaqueribe. Interessante, pessoal. Olha aqui. Segundo Crônicas 31, versículo 11 e 12. Ezequias ordenou que se preparassem celeiros no templo de Alvé. O que foi feito? Depositaram-se ali fielmente as oferendas, os dízimos e as coisas consagradas. Continuando, muitos levaram a Jerusalém uma oblação para Yahvé e presentes para Ezequias, rei de Judá, que depois desses acontecimentos adquiriu prestígio aos olhos de todas as nações. Isso aqui não fala da pilhagem, pessoal. Vou trazer para vocês o texto bíblico, desculpa. Vamos lá. A pilhagem está em 2 Reis 18, versículo 14. Pelo que Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Alax, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. No decorrer do texto a gente vai perceber de onde ele tira, né? Do templo. E depois, mais à frente, vamos ver que o rei assírio utilizou-se desse argumento para poder diminuir o Deus Jeová, o Deus de Ezequias. Vamos ver que ele vai dizer: mas tu tirou até do templo, Ezequias. Será que teu Deus tem essa moral toda? Tudo lá no 2 Reis 18, mas a gente vai analisando, pessoal. Vamos lá. É gostoso, né, pessoal? Uma leitura boa, agradável. É assim que estamos começando, historiando a Bíblia. Ao decorrer dos vídeos, vamos melhorando a estrutura dos vídeos, a formatação, a qualidade dos artigos. Fica com a gente, pessoal, porque vocês estão vendo o começo e vão se admirar com a trajetória desse canal, pessoal. Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui como Ezequias fortaleceu, né? Página 62. Os preparativos de Ezequias. De acordo com o relato bíblico, Ezequias preparou-se para a revolta em algumas frentes. Primeiro, anota aí, você é irmão que gosta de pregar na tua igreja. Anota aí, doutor da história, que quer uma citação bacana para colocar no seu artigo e pontuar bem. Anota aí, é importante, pessoal, muito importante. Página 62 do artigo, viu? Tá aí no primeiro parágrafo, para você que gosta bem preciso, para você ir lá bem preciso no texto. Vai lá, pessoal. Número 1. Reorganizou a administração de Judá e construiu cidades celeiros para armazenar alimentos. Era organizado, pessoal. Tem que bater palmas para Ezequias. 2. Organizou o exército e fez pacto com seus vizinhos. Fez paz. O cara era inteligente.
O cara sabia que era preciso se organizar para derrotar o inimigo maior que estava vindo, marchando. Estava vindo com seus exércitos, escravizando povos. Mas Ezequias sabia o que era necessário para derrotar um exército tão grande. Organização, disciplina, força e fé. Vamos lá continuar. 3. Fortaleceu Jerusalém e outras cidades no reino. 4. Trouxe água para dentro de Jerusalém. Olha que ponto importante. Com água dentro das muralhas de Jerusalém, eles podiam aguentar, resistir a cercos pesados pelo inimigo. Porque vamos observar, de acordo com o relato bíblico, 185.000 assírios cercaram a Jerusalém. Olha que exército vasto. A Bíblia não relata, mas quanto tempo será que essa cidade ficou sitiada? Quanto tempo será que aqueles homens ficaram presos dentro de Jerusalém? Imagine só se eles não tivessem aquela provisão, se eles não tivessem alimento dentro das muralhas, se eles não tivessem a água dentro das muralhas, como será que eles teriam resistido? Graças a Ezequias que planejou, organizou. Fantástico, pessoal, fantástico, admirável. Admirável, pessoal. Admirável, pessoal. Olha que dado interessante, pessoal. Olha que dado interessante. Na página 64, parágrafo 2, a melhoria no recolhimento de impostos auxiliou Ezequias nos preparativos da revolta contra a Síria. Ele obteve um controle maior das provisões que serviam o exército, bem como a concentração dos bens do reinado. Olha só, pessoal. Ezequias utilizou as armas que ele tinha. Ele sabia que ele tinha um potencial bom em suas mãos no quesito impostos de mercadorias. Porque ele pensou, vou arrecadar mais impostos, arrecadar mais dinheiro para eu poder abastecer o meu exército de uma melhor maneira. Os homens precisam estar alimentados, remunerados, firmes, fortes, elevar a moral dos homens. Tem um texto bíblico fantástico, um relato aqui que eu vou falar para vocês no livro de 2 Crônicas, que vai dizer que antes dos enviados do rei Senaqueribe e as muralhas de Jerusalém proferir palavras contra aquele povo que estava lá dentro, contra Deus, Ezequias levanta a moral do seu povo. Olha só que ponto importante para um líder. Além de ele fazer provisão, além de ele ser organizado, além de ele ser disciplinado, ele motivava. Ele motivava o seu povo. Olha aí, não é só um estudo bíblico qualquer. Isso é um exemplo de vida. Ezequias é um exemplo de vida. Sejam Ezequias. Sejam Ezequias, pessoal. Organizem-se, motivem, sejam motivadores, disciplinadores. Vamos lá, pessoal. Vou trazer para vocês esse relato. A gente vai falando, vai sentindo água na boca de degustar o texto. Esse relato aqui acontece antes da ida de Rabzaque e Rabsares, que foram dois enviados do rei Senaqueribe, os que vão insultar. Que insultaram o pessoal, disseram até que os habitantes de Jerusalém iam comer fezes e urina. Pessoal. Mas olha aí que antes deles observarem, deles ouvirem tais insultos, olha só o que Ezequias falou.
Segundo Crônicas 32, versículos 7 e 8. Preste bastante atenção. Anota aí, para você depois ir destrinchando na sua casa, e aprendendo, e degustando. Degustando, pessoal. Porque a palavra de Deus tem que ser degustada, tem que ser estudada. E o Historiando a Bíblia veio para isso, para que possamos marcar esse encontro, para que possamos aprender. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês estão achando, o que podemos melhorar. Vamos fortalecendo e crescendo juntos. Mandem vocês aí que são especialistas em artigos, mandem os seus artigos para cá, para eu poder destrinchar também e apresentar para o povo. Fique à vontade, pessoal, fique à vontade. Meus professores, temos que reverenciar, temos que agradecer. Estou aqui para aprender também com vocês. Vamos lá, pessoal. Segundo Crônicas 32, versículo 7. Sede corajosos e tende bom ânimo. Não temais, não vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Conjectura. Se Ezequias não tivesse pronunciado tais palavras, feito tal discurso, porque podemos conjecturar que Ezequias estava diante do seu exército, clamando aquelas batalhas, motivando o seu povo, que estava amedrontado. Podemos conjecturar isso. Podemos conjecturar com certeza. Porque imaginamos homens, poucos homens. Porque vamos ver um insulto de Senaqueribe, que eu vou ler para vocês. Vamos ver que foram poucos homens diante de uma multidão de 185 mil, de acordo com o relato. Temos que entender isso, pessoal. Não é fácil estar diante de 185 mil homens. Temos que abrir a imaginação e conjecturar, para que possamos entender os calafrios, o medo, o espanto, os homens das fileiras da guerra, um olhando para o outro desconfiado, dizendo: será que nosso Deus realmente vai nos livrar desse exército? Será que o Deus de Ezequias vai nos livrar desse exército? Imagina aqueles homens olhando para as suas famílias, pensando apenas no pior. Aí chega um verdadeiro líder. Chega Ezequias e levanta a moral do seu povo. É fantástico o que esse rei fez. É fantástico degustar esse texto. Outro detalhe fantástico, pessoal. Outro detalhe fantástico, pessoal. Que está a respeito do nome Ezequias, né? Ezequias significa Jeová fortalece. Jeová fortalece. Né, pessoal? Vamos lá, deixa eu destrinchar o texto, né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Segundo Reis, capítulo 19. Olha só o que os enviados do rei falaram para o povo, né? Assim diz o grande rei da Síria: que confiança é essa em quem te estribas? 22. Porventura, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou? Fazendo menção a que Ezequias tirou do templo para pagar os impostos. Nós sabemos, né, que o nosso Deus é o Deus de todas as providências.
Deus sabia que Ezequias teve que tirar do próprio dízimo do Senhor para pagar Senaqueribe para não cair. Ezequias sabia que Deus iria entender aquilo. Interessante, meus irmãos. Olha só que ousado Rabzaque foi. Oh, Rabzaque. Oh, Rabzaque. Rabzaque é um tipo de pessoa na qual não podemos nos espelhar. Oh homem, oh enviado do mal, oh boca do inferno. Você é um Rabzaque, meu irmão? Aquele que, além de falar as palavras agressivas do rei assírio, é aquele que ainda vai provocar. Porque as palavras que Rabzaque pronuncia não são apenas as palavras do rei assírio. Ele aproveita também para insultar. Aí que vemos o coração de Rabzaque. Né? 23. Ora, pois, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para ele. Subestimando Judá. Imagine só, no texto bíblico, ele diz assim: se tiver 2.000 homens na muralha, ainda vou equipar, ainda vou dar o armamento para vocês. Será que a confiança de Rabzaque da vitória do rei assírio era grande? Interessante, né? Mas eu não quero fugir do tema porque ficamos com esse gostinho de falar da Bíblia. Mas estamos falando do que Ezequias fez para ser um grande homem, o que Ezequias fez para se organizar e se proteger contra essas investidas. Vamos lá, pessoal. Voltar para o texto, voltar para o artigo, que é a nossa principal meta. Para não ficar muito longo, pessoal, a gente vai cortar a aula, depois a gente recomeça. Vamos editar o vídeo direitinho aí para ajeitar. Olha só, página 68. O fortalecimento de Jerusalém e de outras cidades do reino. Em Isaías 22:10 temos: as casas de Jerusalém, demolistes as casas para reforçar a muralha. Em 2 Crônicas 32:5, o cronista relata: para se fortificar, Ezequias consertou todas as brechas da muralha, sobre ela construiu torres, ergueu uma segunda muralha na parte externa. As escavações no bairro judeu da cidade velha de Jerusalém demonstram que durante os séculos 8 e 7 a.C., uma sólida e grossa muralha foi construída na encosta oriental da colina ocidental de Jerusalém. Um dos segmentos dessa muralha de pedra tem a espessura de 7 metros. A grossura e a solidez da muralha foram projetadas para defender os bairros habitados dessa colina e resistir aos ataques assírios para a construção. Casas mais antigas foram demolidas e o material usado para reforçar a muralha. No topo da colina, ao norte da maciça muralha, foram encontrados remanescentes de uma grande torre de uma muralha com 8 metros de altura. Outra cidade fortemente fortificada por Ezequias é a cidade de Laquis. O extrato 3, nas escavações de Laquis, revela que no final do século 8 a.C., Laquis era a segunda cidade mais importante de Judá. Ela está localizada na planície costeira, perto da estrada principal que levava ao caminho do mar. Ezequias a fortificou com uma muralha externa de pedras e uma outra interna, cujo topo foi construído com tijolos de barro, assentado sobre uma fundação de pedras com 6 metros de espessura. Vamos lá, pessoal, acompanha, página 69.
Eu vou tentar deixar esse artigo também junto com vocês para vocês poderem fazer a leitura, viu, pessoal? Vamos lá. O projeto de abastecimento de água para Jerusalém, página 70, parágrafo 1º. A nascente de Gion gerou um problema duplo para Ezequias: impedir que o exército assírio usufruísse da água e assegurar o fornecimento de água para a cidade em caso de cerco. Para que os inimigos de Judá não usassem a água da nascente, o rei bloqueou sua saída, direcionando o curso da água para dentro de Jerusalém. Em caso de cerco longo a Jerusalém, o maior problema que seus habitantes teriam que enfrentar seria a falta de água. Vamos lá, pessoal, não percam. Terceiro parágrafo, linha 2. Jerusalém está localizada no topo da montanha e não possui abastecimento regular de água dentro do perímetro murado da cidade. Para obter água, os moradores da cidade saíam das muralhas protetoras e desciam até a nascente de Gion. Olha só, pessoal, os moradores tinham que sair para canalizar a água, né? Trazer a água. Mas olha só o que Ezequias fez, pessoal. Incrível, página 70. Continua comigo, pessoal. Uma das maiores realizações de Ezequias citadas no relato bíblico foi o túnel escavado dentro da montanha de Jerusalém, o Monte Sião, para levar a água de Gion até um reservatório, denominado Piscina, Reservatório de Siloé, que ficava dentro das muralhas da cidade. O túnel foi descoberto por Edward Robson Smith em 1838, entre 1909 e 1911. A Comissão Parker limpou o túnel do acúmulo de terra e Vicente Louis Hughes realizou medições e descobriu que o comprimento do túnel curvado é de 533,10 metros. A sua largura média é de 60 centímetros e a sua altura varia de 1,5 m a 5 metros, com altura média de 1,80 m. A pesquisa de Vicente foi publicada em Underground Jerusalem, Discoveries on the Field of Ophel, em 1909 a 1911, por Records Londres, 1911. Sua avaliação é a mais completa feita até hoje e é aceita pelos pesquisadores. Página 71, pessoal, vamos lá, parágrafo 3. De acordo com Gilgal Shiloh, a diferença entre o início do túnel no ponto mais alto e o seu final no ponto mais baixo é de 0,30 centímetros, o que significa uma inclinação média de apenas 0,06 ao longo de todo o seu percurso. A escavação foi realizada por dois grupos de operários que partiram de extremidades opostas, escavando até que se encontrassem o momento do encontro de dois grupos. Foi registrada uma inscrição de 60 a 50 centímetros datada do final do século VII, que recebeu o nome Inscrição de Siloé, e foi entalhada na parede do túnel perto de sua saída. A longa inscrição em hebraico apresenta de forma dramática, numa linguagem literária, o momento do encontro dos dois grupos de escavadores. Seu formato, que é o mais longo e complexo de todas as inscrições da época do Primeiro Templo descobertas até hoje, mostra a importância do acontecimento para os habitantes de Jerusalém e extraordinária conquista dos realizadores de escavação. Olha só, pessoal, foca agora. Página 72, parágrafo 2. O túnel de Ezequias é considerado o mais audacioso projeto hidrotécnico de Israel em sua época. Além de sua importância militar, demonstra um planejamento metropolitano muito desenvolvido. O projeto permitiu a condição de toda a água da fonte do Gion através de um túnel subterrâneo até um reservatório que ficava dentro das muralhas de Jerusalém. Assim, Ezequias obteve total controle sobre a água de Gion. Interessante, pessoal. Que dado interessante. Que fato interessante. Tá vendo, pessoal? Como é gostoso a gente estudar um pouquinho, pegar um artigo importante,
na qual historiadores especialistas trabalharam arduamente para nos entregar. Não é fácil, pessoal, produzir um artigo. Temos que bater palmo para a autora, que foi lá nos livros, buscou nos estudos, para fortalecer a palavra, para que possamos entender por que Ezequias foi esse homem tão firme, um rei tão importante. Vou encerrar por aqui, pessoal. Vou cortar o vídeo para vocês, depois eu vou editar, mas vou estar encerrando por aqui, viu, pessoal? Abraço. Pode encerrar.